Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no material que, olha, traz uma mistura bem intrigante de temas. Pois é. A gente começa com uma ideia bem forte que veio de uma das fontes ligada à direita. A sugestão de que o Eduardo Bolsonaro estaria agindo como, tipo, o camisa 10. O craque do time. Isso. Só que do time do Lula. A tese é que ele estaria, na prática, dividindo a própria direita e, assim, ajudando o governo atual. Realmente é uma tese que chama atenção logo de cara, né? Isso. E a nossa exploração hoje vai tentar conectar essa intriga política interna com outros pontos bem relevantes que o material também aborda. Sim. As recentes tensões e negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, os resultados surpreendentes das eleições lá na Argentina e como isso acaba respingando economicamente aqui pra gente. E até uma oportunidade que a fonte destaca no mercado de energia brasileiro. A nossa tarefa aqui é desvendar essas conexões, né? E os argumentos que são apresentados nessas fontes que a gente examinou. Exatamente. O objetivo é ir além da manchete, sabe? Tentar extrair o que é mais importante e entender os porquês por trás do que o material está dizendo. Então, vamos começar por aí mesmo, por essa história do camisa 10 infiltrado. Como é que a fonte que a gente analisou desenvolve essa ideia? Bom, o argumento central que a fonte descreve, ele se baseia numa série de supostos atritos, de problemas que o Eduardo Bolsonaro teria criado dentro do próprio campo da direita. Ah, é? A fonte chega a listar vários nomes que teriam, assim, entrado em rota de colisão com ele. Mencionam figuras como o Gilberto Kassab, a ex-ministra Tereza Cristina, Nossa! o ex-ministro Marcos Pontes, né, o astronauta, senadores como o Cleitinho, deputados como Nicolas Ferreira e até governadores de peso, como o Zema de Minas, Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná e o Tarcísio, aqui de São Paulo. Uau, uma lista bem extensa. A fonte detalha algum caso específico para ilustrar esses atritos? Sim, mencionam um episódio lá no Paraná, envolvendo um associado dele, um tal de Jeffrey Chiquini, que teria causado um certo ruído político por lá. Mas a ideia geral que a fonte passa é que essas ações teriam gerado um racha considerável, sabe? Um desgaste bem grande na direita. Entendi. E qual seria a consequência final disso tudo, na visão dessa fonte original que você mencionou? Olha, a conclusão que a fonte apresenta é bem direta. Eu diria até assim, demolidora. Afirma que o Eduardo Bolsonaro teria paradoxalmente aproximado o Donald Trump do Lula, talvez por criar um vácuo ou por certas posturas, não fica totalmente claro o mecanismo. Certo. Prejudicado a imagem do próprio pai, o Jair Bolsonaro, contribuído para um aumento na aprovação do governo Lula e, como golpe final, supostamente enterrado projetos que poderiam interessar aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Nossa. Basicamente, a fonte descreve ele como um fator-chave de desorganização para a direita. Entendi. Então, a narrativa que a fonte constrói é de um agente interno, talvez até involuntário, né, que acabou sendo funcional para o governo atual por fragmentar a oposição. Exatamente. E aqui é crucial reforçar, né? Essa é a leitura, a interpretação que a fonte que a gente analisou apresenta. Sim, sim. A gente não está aqui para validar ou para refutar essa visão, mas sim para reportar como essa fonte específica caracteriza essa dinâmica complexa de fragmentação na direita. É um ponto de partida interessante para entender certas tensões políticas que o material descreve. Perfeito. Essa clareza sobre a origem da análise é fundamental mesmo. E falando em tensões e interpretações, vamos dar um pouco foco agora para as relações Brasil e Estados Unidos. O material fonte até usa um exemplo interessante para mostrar como a percepção pública pode ser sensível nesse campo, né? O caso de uma foto do Lula na cimeira da ASEAN. Ah, sim, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. A fonte explica que rolou uma desinformação aí. Como assim? A foto oficial que gerou o debate, na verdade, era específica de um encontro entre EUEA e ASEAN. Outros líderes importantes, de países que não são da ASEAN, tipo Japão, Canadá, também não estavam na foto. Ah, entendi. Mas alguns críticos teriam usado a ausência do Lula para atacar o governo, sabe? A fonte usa isso para mostrar como o ruído às vezes ofusca as questões de fundo. E qual seria a questão de fundo nesse caso, segundo a análise que a gente tem em mãos? A questão central mesmo, de acordo com a fonte, foram as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Uma medida que começou a valer lá em julho.
E aí o material contrasta diferentes análises sobre as motivações e as consequências disso. Que análises são essas? Pode detalhar um pouco? Olha, por um lado, a fonte critica a visão de um economista, o Alexandre Schwartzman. Ele teria meio que minimizado a importância do Brasil para o comércio americano. Ah, é? Citando aqueles percentuais, né? Que o Brasil representa só uns 2% das exportações e 1% do mercado total dos Estados Unidos. O Schwartzman também teria considerado, assim, irracional a defesa que o Trump fazia do Bolsonaro nesse contexto comercial. Tipo, não faria sentido econômico para os Estados Unidos comprar essa briga. Ok, essa é uma visão. E qual a alternativa que a fonte apresenta? A fonte elogia bastante uma análise feita pelo Lorival Santana, que saiu no Estadão. O Santana argumenta que essas tarifas impostas pelo Trump acabaram sendo um tiro pela culatra. Um tiro pela culatra? Como assim? E a fonte detalha o porquê dessa visão, por causa da vulnerabilidade econômica dentro dos próprios Estados Unidos. Vulnerabilidade americana. Explica melhor isso. A análise que a fonte endossa aponta para 2 fatores principais. Primeiro, o preço da carne bovina nos Estados Unidos estaria em alta, com a produção interna deles em queda recorde, e um aumento de 14% nos preços para o consumidor em 12 meses. Nossa, 14% é bastante. Pois é. E também o preço do café. Com a safra global menor, os importadores americanos estariam tendo que absorver ou repassar o custo das tarifas sobre o café brasileiro. Ou seja, a medida estaria batendo direto no bolso do consumidor americano. E, por consequência, na popularidade de quem impôs as tarifas, né? No caso, associado ao Trump ou a quem defenda essa política. Entendi. Então a fonte está sugerindo que a interdependência econômica falou mais alto que a pressão política inicial. Exato, essa linha de raciocínio que eles apresentam. E, em contrapartida, a fonte destaca a resiliência brasileira. Apesar das tarifas, as exportações do Brasil teriam crescido 4,5% em setembro. Ah, interessante. A leitura da fonte é que o governo brasileiro adotou uma estratégia de focar a discussão só no âmbito comercial, sabe? Sem ceder em questões de soberania judicial, como supostas pressões ligadas a decisões do STF, que a fonte menciona que poderiam existir. Certo. Ao fazer isso, o Brasil teria, na visão da fonte, vencido o round. Teria forçado os Estados Unidos a sentar na mesa para negociar especificamente as questões comerciais. Ok. Essa dinâmica do tiro pela culatra é um ponto bem interessante da análise. Se o Brasil levou os Estados Unidos para a mesa de negociação comercial, o que os americanos estariam pedindo para suspender as tarifas, segundo o material que a gente analisou? Bom, a fonte detalha 4 pontos principais que estariam na pauta americana. O primeiro é o etanol. Os Estados Unidos querem que o Brasil reduza ou até elimine a taxa de importação de 18% sobre o etanol americano. Certo. E qual a análise da fonte sobre as chances disso rolar? A análise sugere que esse ponto é importante para a base política do Trump, né? Especialmente os produtores de milho lá do meio-oeste americano. Do lado brasileiro, como a medida poderia, em tese, ajudar a reduzir o preço dos combustíveis aqui, a fonte vê um certo espaço para um possível acordo nesse tema. Pode ser que saia alguma coisa. Tá. Além do etanol, o que mais está na mesa? O segundo ponto são os investimentos. A fonte menciona que os Estados Unidos gostariam de um compromisso formal, assim, de empresas brasileiras investindo lá no território americano. Mas a própria fonte acha isso algo relativamente fácil de entregar. Fácil? Por quê? Porque, bom, grandes empresas brasileiras como a JBS de alimentos e a Embraer de aviões já têm presença em investimentos grandes nos Estados Unidos, né? Verdade. A fonte sugere que poderia ser mais uma questão de embalar para presente algo que já existe ou que já está planejado. Eles até citam, por exemplo, um contrato grande da indústria aeronáutica brasileira para comprar uns 40 bilhões de dólares em equipamentos americanos nos próximos 20 anos. Nossa, 40 bilhões. Pois é, seria o tipo de anúncio que, segundo a fonte, agrada politicamente figuras como Trump. Mesmo que não mude muita coisa na prática, sabe? Uma espécie de vitória de relações públicas, então. Entendi. Qual o terceiro ponto da negociação? O terceiro seria o acesso de empresas americanas às compras governamentais no Brasil. E aqui, a análise da fonte já identifica um obstáculo um pouco maior. Por que seria mais difícil esse?
A fonte lembra que o Brasil foi bem firme nesse ponto durante as negociações do acordo com a União Europeia, né? Então, a análise é que dificilmente o governo brasileiro abriria a mão completamente dessa preferência para dar acesso total aos americanos. Talvez alguma concessão pontual, mas não uma abertura completa. Faz sentido considerando o histórico dessa política aqui. E o quarto e último ponto que a fonte menciona, qual é? O quarto ponto são as terras raras. A ideia seria um acordo para a exploração conjunta ou facilitada desses minerais que são super estratégicos hoje em dia aqui no Brasil. Terras raras? Nossa, esse tema é geopoliticamente muito quente mesmo. Como a fonte analisa as chances de um acordo aí, considerando o domínio da China nesse mercado e os riscos todos? Olha, a análise da fonte vê aqui uma possibilidade de jogo, como eles colocam. O Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras, né? Algo tipo 22% do total conhecido. É muita coisa. Muita coisa. Mas a exploração é quase zero. Falta investimento, falta tecnologia específica. A fonte sugere que se os Estados Unidos trouxessem o capital necessário e estivessem dispostos a assumir o risco, que é alto, Sim. lembrando que a China domina isso com custo baixo e que outras tentativas ocidentais em outros lugares deram prejuízo. Talvez fosse viável. Com que condições? Claro. A fonte pondera que isso dependeria de um acordo que garantisse royalties para o Brasil e o cumprimento de regras ambientais bem rigorosas. Mas, ao mesmo tempo, a própria fonte levanta dúvidas sobre o quão atrativo seria o retorno financeiro para empresas ocidentais. Mencionam prejuízos em experiências passadas fora da China. Parece pintar um quadro meio cuidado com o que você deseja para um eventual investimento americano massivo nessa área, dada a complexidade e o domínio chinês. É, uma negociação bem complexa mesmo, com vários nós para desatar. Mudando completamente de cenário agora, vamos para nossa vizinha Argentina. O material que a gente analisou dá bastante destaque para os resultados das eleições legislativas lá, classificando a vitória do campo do Javier Milei como avassaladora e surpreendente. Sim, a fonte ressalta que o desempenho foi muito acima do que se esperava. Mais de 40% dos votos totais. E um destaque que eles mencionam é a virada impressionante na província de Buenos Aires. Ah, sim. É um reduto tradicionalmente peronista, né? Onde o campo do Milei teria revertido uma desvantagem que algumas pesquisas apontavam em 13 pontos percentuais para uma vitória apertada por 1 ponto. Isso sinalizaria uma mudança de humor bem significativa. E como a fonte explica essa surpresa toda? Seria um cheque em branco para as ideias do Milei? Não exatamente. A análise que a fonte apresenta argumenta que o resultado não reflete só a força do Milei, mas sim, e talvez até principalmente, a enorme impopularidade do governo anterior, do Alberto Fernandes. Ah, entendi. Esse cenário teria gerado um profundo desalento na população. Desalento. E como isso se refletiu? Segundo a fonte, isso levou a um recorde histórico de abstenção desde a redemocratização lá em 83. A leitura é que muita gente simplesmente deixou de ir votar por não se sentir representada, nem pelo projeto do Milei, nem pelo projeto já desgastado do governo anterior. Nossa. A visão da fonte é que a esquerda argentina, o campo progressista, precisaria urgentemente encontrar um nome ou um projeto novo que conseguisse mobilizar de novo esse eleitorado que está desiludido, sabe? Interessante essa análise que foca mais na rejeição ao passado do que na adesão total ao novo, né? Mas o mais curioso, talvez, seja o impacto econômico disso tudo aqui no Brasil, que a fonte descreve de uma forma bem inesperada. Exatamente. A fonte aponta por um efeito colateral positivo para o Brasil. Chega a citar declarações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Positivo? Como assim? A explicação dada é que a política cambial argentina, com aquele dólar oficial mantido artificialmente baixo por um tempo, estaria na prática exportando dinheiro para o Brasil. Exportando dinheiro? De que forma? De 2 maneiras principais, segundo a fonte. Primeiro, pelo turismo. Argentinos aproveitando o câmbio favorável para viajar e gastar aqui. Ah, claro. Segundo, pela compra de bens duráveis brasileiros. A fonte menciona especificamente o caso dos automóveis. A exportação de carros produzidos no Brasil para a Argentina teria triplicado ao longo do ano que eles analisaram.
Triplicado. Uau! Pois é, isso teria dado um fôlego importante para a nossa indústria automobilística que vinha enfrentando dificuldades. Parece meio contraintuitivo, né? Que uma situação econômica complicada na Argentina possa beneficiar um setor industrial aqui no Brasil, mas a fonte realmente aponta essa conexão direta. Sim, é uma dinâmica meio paradoxal que a fonte destaca. Do ponto de vista estritamente econômico e de curto prazo para o Brasil, conforme está descrito ali, o resultado do litoral argentino e as políticas cambiais que vieram depois não teriam sido ruins. Pelo contrário, em alguns setores específicos, como o automotivo. Mostra como as economias vizinhas estão ligadas de maneiras que nem sempre são óbvias. Fascinante como esses fluxos se comportam, né? E já que a gente entrou na área econômica doméstica, a nossa fonte muda completamente de foco na parte final para apresentar o que ela chama de uma nova mina de ouro no Brasil, o mercado livre de energia. De fato, é uma transição temática bem marcada no material. A fonte dedica um espaço considerável a descrever uma oportunidade de negócio nesse setor. É a possibilidade de pessoas se tornarem licenciadas de uma empresa chamada Green Energy. Green Energy. Isso que a fonte apresenta como a maior empresa de energia por assinatura do país. E o que faria um licenciado dessa empresa, exatamente? Como funciona esse tal mercado livre de energia na prática, pelo que a fonte diz? Pelo que a fonte descreve, o mercado livre de energia é um ambiente onde grandes consumidores, ou nesse caso, grupos de consumidores, representados por empresas como a Green Energy, podem negociar a compra de energia direto dos geradores ou comercializadores. Buscando preço melhor, imagino. Exato, buscando preços melhores do que os do mercado regulado tradicional, aquele da conta de luz que a maioria de nós recebe. A função do licenciado da Green Energy, segundo o material, seria atuar como um corretor, um representante comercial. Prospectar clientes, empresas, talvez até residências, dependendo do modelo que queiram migrar para esse sistema, para economizar na conta de luz, conectando esses clientes à Green Energy. E quais seriam os atrativos para alguém querer se tornar um licenciado, de acordo com a fonte? O material destaca alguns pontos. O principal seria a geração de renda recorrente. O licenciado receberia uma comissão mensal, que a fonte estima entre 2% e 4%, sobre o valor das contas de energia dos clientes que ele trouxe para a empresa. Enquanto o cliente ficar na Green Energy, o licenciado continua recebendo essa comissão. Parece interessante. Mas exige alguma formação específica na área de energia? A fonte faz questão de enfatizar que não seria necessária experiência prévia no setor para se tornar um licenciado. Sugere que a empresa daria o treinamento necessário. Ok. Além disso, adiciona um ângulo de sustentabilidade, mencionando que as usinas parceiras da Green Energy seriam de fontes renováveis, principalmente solar. Isso permitiria ao cliente e ao licenciado contribuírem para uma matriz energética mais limpa. Legal. A fonte chega a dar exemplos de pessoas que tiveram sucesso com esse modelo para ilustrar? Sim, cita 2 casos específicos para mostrar o potencial. Um deles é um tal de Renato Cardoso. Renato Cardoso. Isso, descrito como um ex-metalúrgico que teria começado do zero nesse negócio e, segundo a fonte, hoje alcançaria um faturamento de mais de R$50 mil por mês como licenciado. Nossa, 50 mil? É o que a fonte diz. O outro nome mencionado é Hernani Júnior, também apresentado como um caso de sucesso. E como a fonte original divulgava isso? Era um artigo, um vídeo? E pelo contexto parece ser um vídeo do YouTube. Estava promovendo uma transmissão ao vivo, uma live, com esses 2 licenciados, o Renato e o Hernani. Eles explicariam em mais detalhes como funciona para se tornar um licenciado da Green Energy. Tinha até um link na descrição do vídeo original. Ah, entendi. A gente apresenta essa informação aqui como ela consta no material analisado, né? Descrevendo uma oportunidade de negócio específica que foi destacada por essa fonte. Entendido. Fica claro que essa parte do material tinha um foco bem direcionado para essa oportunidade mesmo. Bom, percorremos um caminho bem diversificado hoje, né? Bastante. Começamos com aquela tese provocadora sobre a dinâmica política interna na direita brasileira. Passamos pelas complexidades e reviravoltas descritas nas negociações comerciais Brasil e Estados Unidos. Analisamos os resultados surpreendentes na Argentina e os reflexos econômicos inesperados aqui. E terminamos com essa informação sobre uma frente de negócios no mercado livre de energia no Brasil. Foi uma análise que nos levou a conectar pontos bem distintos, né? Todos eles presentes no material que serviu de base para a gente. Isso mostra como eventos políticos, econômicos, dinâmicas internas e relações externas
podem estar interligados de formas que, olha, nem sempre são óbvias à primeira vista. Exato. E como diferentes fontes podem apresentar essas conexões com ângulos bem específicos, né? Exatamente. E talvez a reflexão que fica a partir do que foi apresentado nesse material todo seja justamente sobre essas conexões, sabe? Até que ponto as narrativas que se constroem sobre força ou fraqueza política, como aquela do Camisa 10, se alinham ou se descolam das realidades econômicas concretas. Como o preço do café lá nos Estados Unidos ou o desempenho da nossa indústria de carros, influenciado pela Argentina. Ou ainda, uma outra provocação que emerge da análise da fonte sobre as negociações com os Estados Unidos. Como essa busca por anúncios vistosos, por embalagens políticas, que a fonte sugere ser uma tática em negociações internacionais, como isso acaba moldando os resultados reais, tangíveis, para os países envolvidos, para além da propaganda da percepção imediata. Boa pergunta. São questões que surgem quando a gente tenta olhar um pouco além das manchetes e conectar os pontos, né? Como tentamos fazer hoje, com base nas informações e análises que a gente tinha disponíveis. Fico com o vídeo para continuar pensando sobre essas interconexões e sobre como as informações chegam para a gente, muitas vezes carregadas de interpretações bem específicas. Obrigada pela companhia nesta exploração de hoje.